Eu quero, neste momento, desejo de todo o meu coração cumprimentar vocês e para tanto digo, paz seja convosco. Que a bendita, gloriosa e célica paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós. Pois bem, meus caríssimos irmãos e amigos, eu quero vos trazer uma reflexão da Palavra de Deus que encontra-se no capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu o Lucas. Então, portanto, o Evangelho de Lucas, capítulo 24 e os versículos 17, aliás, os versículos 18 e o 19, que diz assim: E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou quais. E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Pois bem, meus queridos amigos e irmãos, meus caríssimos irmãos e amigos, após a crucificação de Jesus, isto é, no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele foi crucificado numa sexta-feira e no domingo pela manhã, na madrugadinha, ele ressuscitou. As mulheres foram até o local aonde haviam sepultado o Senhor Jesus, e lá um anjo apareceu para elas e disseram, este anjo disse para elas que o que elas estavam procurando não estava mais ali, mas que havia ressuscitado. E o túmulo estava vazio. A pedra do túmulo havia sido removida. E elas voltaram assombradas, atônitas, apavoradas com aquele ser em que se apresentou para elas e falou-lhes aquela verdade. E elas voltaram e comunicaram para os discípulos o que elas tinham presenciado. E eles ficaram meio que não acreditando muito, ficaram reunidos lá, conversando, trocando ideia entre eles, os 11 discípulos. Mas 2 discípulos foram para uma aldeia que distava de Jerusalém em torno de 11 a 12 quilômetros. 2 discípulos foram para uma aldeia chamada Emaús. Estes 2 discípulos provavelmente faziam parte dos 70 discípulos. Um deles chamava-se Cleopas, e o outro discípulo não é citado o nome, mas provavelmente fosse o próprio evangelista, o Lucas. E estes, no terceiro dia, eles rumaram em direção a esta aldeia chamada Emaús.
iam conversando no caminho, dialogando a respeito das atrocidades que haviam cometido contra o Salvador, da forma, da maneira como golpearam o Salvador, da maneira que atrocidaram a vida de Jesus. Eles iam comentando a respeito. E numa altura do caminho, quando eles perceberam, aproxima-se uma pessoa e agrupa-se a eles e faz uma pergunta para eles: do que vocês vêm tratando pelo caminho? Do que vocês vêm discutindo pelo caminho? A respeito do que vocês vêm tecendo comentários? E aí um deles diz para Jesus: mas tu és um peregrino aqui em Jerusalém e não sabes o que tem acontecido nestes últimos dias aqui em Jerusalém? O que tem ocorrido aqui em Jerusalém? E aí Jesus: mas quais? As coisas que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta de Deus, que praticou boas obras diante de Deus e dos homens, homem de verdade, de um excelente testemunho. E as autoridades, os sacerdotes e as demais autoridades entregaram ele para ser crucificado. E hoje já é o 3º dia, sendo que bem que algumas mulheres disseram que ele ressuscitou. E Jesus foi conversando com eles. E a tarde foi declinando, o sol foi declinando no horizonte. E eles aproximam-se daquela aldeia. E aí Jesus começa a conversar com eles, começa a falar de Moisés, do que estava escrito, do que Moisés havia escrito a respeito do Messias, o que estava escrito a respeito dele nos Salmos e nos profetas. E quando Jesus falava estas coisas, o coração daqueles 2 homens ardia, mas eles não reconheceram o Senhor. Aleluia! E quando eles chegaram no determinado lugar, naquela aldeia ali, naquele caminho de Emaús, quando eles chegaram no destino programado, Jesus fez como que ia passar, fez como que ia para mais longe, mas eles constrangeram a Jesus, dizendo: fica conosco, Senhor, já se faz tarde, o sol já declina no horizonte. Quizá eles disseram: olha, estamos visualizando este lindo arrebol, estes raios refulgentes e dourados do cair da tarde, este belo arrebol anuncia que a noite está prestes a chegar, o ocaso avizinha-se. Aleluia! O crepúsculo está chegando, fica conosco, a noite está chegando. E aí Jesus entrou com eles, aceitou o convite deles, entrou, e eles foram se alimentar. E quando eles sentaram à mesa, que foram partir o pão, eles reconheceram a Jesus. Eles reconheceram que era o Senhor Jesus. E aí naquele momento Jesus desapareceu.
E eles ficaram olhando um para o outro ali, mas era ele, era o Mestre que estava conosco. E já de imediato, meus queridos, eles voltaram para Jerusalém, aqueles 2 discípulos, e vieram aonde estavam reunidos os demais 11 discípulos, e chegaram e falaram para os 11 que verdadeiramente Jesus havia ressuscitado. Aleluia! Louvado seja o nome precioso do Senhor. Meu querido amigo, quiçá você está caminhando no Emaús desta vida. Quiçá você está indo em direção a um lugar que você não sabe aonde vai chegar. Quiçá neste caminho, deste Emaús da vida, quiçá a tua vida está em frangalhos, quiçá as coisas não têm dado nada certo, e você está a caminho em direção ao Emaús desta vida. Mas o Mestre Jesus, assim como ele disse para os discípulos, consolou os discípulos. Aleluia! Ele também diz para ti: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está no Emaús desta vida, mas Jesus te diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus foi crucificado, sepultaram ele, mas no terceiro dia ele ressuscitou triunfantemente. Aleluia! Bendito seja o nome precioso do Senhor. E Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Após a sua ressurreição, ele, por um espaço de 40 dias, ele ainda ministrou os discípulos. E depois foi assunto aos céus e está sentado à destra do Pai Celestial. E intercede por mim e intercede por você. Aleluia! Meu amigo, você que está no Emaús desta vida, de volta e entre pela porta da salvação, que é Jesus. Aceite Ele como teu Salvador. Ainda que a tua vida esteja em frangalhos, mas Ele te aceita como filho. Ele te aceita, perdoa os teus pecados e te salva. Pois foi para isto que Ele veio a este mundo. Foi para me salvar e te salvar. Aleluia! Eu arremato aqui esta reflexão, encerro aqui, mas antes, porém, quero orar. Bendito, eterno e todo-poderoso Pai Celeste que estás nos céus. Eu te exalto, te bendigo, porque só Tu és Deus, Senhor. Pai, peço que o Senhor abençoe estas pessoas que estão ouvindo esta mensagem e vão fazer uma decisão te aceitando como Salvador. Abençoa-os ricamente, Pai. É o que eu lhe peço em o nome de Jesus. Amém e amém.